Hola, bienvenidos una vez más a Palabras Latinoamericanas. En este momento contamos con una visita muy especial que es la del teólogo de la liberación brasileño Frei Betto, una de las personalidades más importantes desde el punto de vista ideológico y teórico en América Latina. Es uno de los referentes fundamentales de la teología de la liberación, ¿verdad? Ha escrito más de 50 libros, uno de ellos ha vendido más de 1 millón de copias, nada menos que es su célebre entrevista del año 1985 con Fidel Castro. Estamos con Frei Betto, que está de visita en la Argentina, va a estar en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, y ahora para Florial TV estamos haciendo esta pequeña entrevista. Gracias, Betto, por estar con nosotros y gracias por visitarnos en la Argentina. Gracias a ustedes, estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, muy amable. Vamos a hacer una panorámica sobre la situación de América Latina. Inevitable empezar por Brasil, digamos que está junto con Venezuela en el candelero. ¿Cómo ves hoy la situación de Brasil tan preocupante por lo que pasa domésticamente, por lo que le ha ocurrido al pueblo brasileño con estas feroces políticas de ajuste? Y bueno, ¿y qué perspectivas se ven de salir de esta crisis? Bueno, la situación es muy grave en Brasil, muy grave no solamente por la incapacidad de Temer de conducir su propia política de ajustes fiscales, pero sobre todo porque los casos de corrupción se multiplican y yo creo que eso no va a parar tan temprano. O sea, es un hilo que va trayendo otro y la cosa va. É como se a institucionalidade política de Brasil fosse toda favorável à la corrupção. Então, são exceções os diputados ou senadores que não se han metido na corrupção. A maioria estão involucrada de alguma maneira, ou por aceitar a Caja 2, ou por haver vendido voto em determinados momentos de aprovação de leis, de projetos, enfim, é uma tragédia nacional. Agora, Temer já não tem nenhuma legitimidade, seu apoio no povo está muito baixo, e então não lhe queda outra via a não ser sair. Isso pode passar agora, ao dia 6, quando vai haver o juízo da chapa Dilma-Temer. Então, o Tribunal Superior Eleitoral vai ser o juízo se esta doble conexão entre Dilma e Temer estava legal ou vai ser sancionado. E os dois têm que, então, não pode ocupar funções políticas por algum tempo. E outra maneira que se diz que Temer está esperando que encontre uma pessoa que vai ser o futuro presidente até 2018. Elegido, presidente provisional. Elegido provisional, exatamente, provisório, elegido por o Congresso, porque a Constituição do Brasil prevê que agora deve, se Temer sale, haver eleições indiretas. Nós, em la CAE, pressionamos para que haja cambio na Constituição, devido à gravidade da situação do país, e a ser eleições diretas, que o povo venga e decida quem quer poner aí. Pero possivelmente vai passar isso, ou seja, se trata de encontrar uma pessoa. Em este momento, a peleia em los bastidores do poder é muito forte. Por quê? Porque todos sabem que esse presidente provisório que entra depois de Temer vai ter condições de apresentar-se como candidato em 18. Então,
há uma pressão brutal aí para encontrar uma pessoa. Quizá haga primus inter pares que seja Fernando Henrique Cardoso. Eso se habla. Ele é uma pessoa muito vanidosa, uma pessoa, sabe, que vem como salvador da pátria, pero sabe também que não vai ser fácil governar em tão pouco tempo e arreglar as coisas, não vai ser fácil. Y para él ser candidato luego, a partir del 18, por la edad que tiene, va a ser inclusive muy difícil, ¿verdad? Sim, muito difícil, tem 85 anos, Claro. Então é muito difícil. Não, seguramente não vai ser o candidato em 18, vai apontar alguém para ser seu sucessor, se se confirma que Cardoso venga a ser o presidente provisório. Ya. ¿Hay algún otro nombre en danza? Sim, há muitos. Há o nome de Nelson Jobim, que é homem que tem trânsito em todos os grandes partidos, porque está afiliado ao PMDB, foi ministro de Lula, muito querido por la gente de Cardoso, foi ministro da Defesa, foi ministro da Suprema Corte, enfim, homem... A mim não me gusta, creio que é uma pessoa muito autoritária, muito neoliberal, enfim. Y demasiado flexible en sus convicciones, ¿no? Exatamente, amigo de todos, pouco assim, pero não conosco nenhuma de suas atitudes que seja favorável a los trabalhadores, a los excluídos. Y el presidente del Senado también está procesado, me parece, y el de la Cámara de Diputados también, ¿no? Também, todos estão em Lava Jato, todos. Não, aí de los líderes políticos não há nenhum que não esteja. Dime una cosa, ¿es posible que Lula zafe de toda esta situación? Porque... Não, é possível porque Lula hace uma defesa muito, vamos dizer assim, ousada, no sentido de que, mira, vocês podem acusar-me de tolo, tem que provar. Tá. Aí está a coisa, provar. Então, é muito difícil provar as acusações que hace a Lula. É verdade que o PT teve casos graves de corrupção, é verdade que há situações que eticamente não se pode aceitar, mas em o caso específico da pessoa de Lula, não há provas das coisas pouco tontas que lhe acusam, de haver querido comprar apartamento ou ter uma finca. E nenhum dos dois imóveis está em seu nome ou em nome de sua família. E Odebrecht não o acusa diretamente de haver recebido? Sim, acusa diretamente. A Lula? O mais difícil, a acusação mais direta é de JBS, esse de produção de carne. De carne. Esse sim, diz que Batista acusou Lula de ter uma conta, que ele, Batista, movia esta conta em exterior de 35 milhões de dólares, que era uma conta para Lula. Para Lula, pero não para Lula, não de Lula. Uma conta para Lula, enfim. E Lula nega, eu não sei de conta nenhuma, há que provar que tenho conta e esse dinheiro. Ahora, si llegara a haber una convocatoria a elecciones, supongamos que triunfe directas ya, que ojalá triunfara, hoy en día es el candidato que está mejor posicionado. Ah, sim, é Lula. Sim, não há outro. Não. Marina Silva? Marina Silva não está boa nas encuestas. Nas encuestas, Lula tem exatamente 50% de aprovação e 50% de rechaço. Exatamente está assim. Bueno, pero não há nadie que tenha mais aprovação que ele. Porque Aécio se casou também, exatamente. Aécio Neves. Não, Aécio está morto. Está morto. Morto. Este terminou porque as coisas que se revelaram agora no processo de JBS, sabe? Lo mataram politicamente, não há nenhuma possibilidade de volver. E José Serra, que é um homem tão obstinado... Pues... Sim, Serra, aí há uma luta interna no PSDB, porque o PSDB tem demasiados candidatos. Tem Serra, tem Aécio, tem Alckmin, agora tem Dória, e Fernando Henrique Cardoso falou de Luciano Huck, que é um apresentador de televisão, que faz programas de entretenimento, enfim. Então, a peleia interna do PSDB vai ser muito forte para apontar aí o candidato a presidente. A sorte dessa gente que agora Aécio já não conta, já está fora, não há nenhuma possibilidade. Impressionante. Bine, e Venezuela, como ves? Bueno, Venezuela é muito preocupante porque eu creio que é uma situação muito difícil no sentido de que Venezuela ha cometido o equívoco de não
cuidar mejor de su economía interna, depender demasiado del petróleo. Así es. Entonces, ahora está en una situación crítica, porque pensaba quizá que el petróleo no iba a bajar tanto, e também não creio que se hizo um trabalho de mobilização e organização popular como eu esperava. Então, o que passa? Maduro tem apoio, pero Maduro agora quer fazer uma nova constituição. Eu espero que seja um processo realmente bueno, que a gente do pueblo, que a gente mais sencilla pueda ter aí suas representações. De qualquer maneira, eu penso que há que buscar alguma forma, como propôs o Papa Francisco, um diálogo com a oposição. Há que buscar um diálogo. Agora, sabendo que há que defender a Revolução Bolivariana. Claro. Isso é um princípio básico, claro, e sem cair na tentação de suprimir as vias democráticas de poder. No, claro. El problema es que ese diálogo tropieza con la intransigencia absoluta de la oposición que no quiere dialogar. Sim, esse é o problema. Mas há que buscar gente, porque se o Papa está a favor do diálogo, eles vão ter que encontrar alguém para sentarem na mesa e dialogar. Claro. Não pode manter esta intransigência. Ahora, hablando del Papa, que sí está muy interesado en resolver la crisis en Venezuela, fíjate que la conferencia episcopal venezolana se manifestó en contra de la constituyente, no solo como una declaración, sino que se presentaron ante un juez para que declarase la nulidad de la convocatoria hecha por Maduro para una constituyente, o sea, en una línea absolutamente contraria a la del Papa Francisco. Sim, mas isso já vem de antes. É uma conferência episcopal muito conservadora, e há uma reação interna na Igreja Católica muito forte contra o Papa. Felizmente é um pequeno grupo, são pequenos grupos, alguns cardenais aí, pero há uma posição muito forte, porque o Papa tem posições muito definidas, está muito cerca da teologia da liberação, ha sido o primeiro Papa na história que ha convocado 3 encontros de líderes de movimentos sociais. Sí, claro. Então, ha hecho críticas muito contundentes ao capitalismo, a isso que se chama globalização, e também em sua encíclica Laudato Si sobre o tema socioambiental, ha criado muito impacto e suscitado, provocado muitíssimas críticas em los medios de comunicación de los Estados Unidos en contra de él. Tú sabes que hablando de Venezuela, yo tengo la percepción que ojalá sea equivocada, pero que me parece que la derecha venezolana, la oposición, articulada con los intereses peores de los Estados Unidos, ¿verdad?, están buscando una situación de crisis humanitaria, prácticamente a través de una guerra civil para facilitar, bueno, una decisión del Comando Sur que intervenga en Venezuela. Pode ser. Agora, a sorte é que Maduro tem apoio do povo, tem apoio das Forças Armadas, mas não sei como, em detalhe, ele está tratando de assegurar sua governabilidade. Né? Ou seja, me preocupa muito a questão de abastecimento da gente. Sí. ¿No? Ha mejorado eso un poco. Sí, mejoró un poco. En los últimos tiempos ha mejorado. El problema ahora es que los alimentos están, algunos son muy caros, otros no. Pero ha habido una mejoría con los CLAP, ¿no?, los comités locales de abastecimiento y precio. Pero igual hay una situación, hay una mora en resolver los grandes problemas económicos, ¿no? Dime una cosa, ¿y en Colombia cómo ves tú? Uribe con 65% de popularidad, una cosa que nunca tuvo en su gestión, o sea, un sentimiento antipaz muy fuerte. Muy fuerte. Colombia es el único lugar que la gente ha votado por la guerra. Impresionante. Impresionante, nunca se esperaba que isso iba a pasar. Então, também está criado um impasse, porque, sabe, se não camina as condições para criar a paz, não queda outra alternativa para a FARC, senão volver as armas. Porque que vai ser? Vai entregar-se aí a um poder que quer massacrá-lo? Não há outra alternativa. É uma lástima, porque se criou um impasse e não sei quando se vai sair de aí.
tremendo, E ¿no? se Uribe vuelve, isto vai ser uma tragédia, uma tragédia. Sí, desgraciadamente ha habido informaciones de un aumento de la popularidad de Uribe. El manejo de Santos no ha sido bueno en relación al tema de la paz. Las FARC han hecho un esfuerzo enorme con el tema de la dejación de las armas, pero la matanza de líderes sociales ha seguido, digamos, una progresión impresionante. Bueno, no puedo dejar de preguntarte, tú has hecho ese famosísimo libro, Fidel y la religión, de hace ya más de 30 años, ¿no? Sí, 85. 85. 85, ya, o sea, 32 años de aquello. ¿Cómo ves a Cuba una vez que ha desaparecido Fidel? ¿Qué te Bueno, yo estuve 3 veces este año en Cuba, 3 veces después, o sea, en enero, febrero y ahora en abril. De hecho, la muerte de Fidel criou um vazio muito forte no país e houve uma manifestação, sobretudo da gente jovem, que surpreendeu o próprio governo de Cuba. Ah, não me digas. Surpreendeu o próprio governo de Cuba como os muchachitos, os jóvenes se manifestaram com muito dolor esta perda de Fidel, porque não se pensava que as novas gerações tinham assim tanto apreço por sua figura. Então isso foi um hecho muito marcante aí. Por outro lado, hoje Cuba depende basicamente do turismo. A primeira fonte de renda são os professores e médicos cubanos que atuam no exterior. Pero em segundo lugar vem o turismo. E é uma coisa incrível. Cuba já chega a receber 4 milhões de turistas por ano. O Brasil todo recebe 6 milhões. Temos muito mais recursos, muito mais, mas não temos nenhuma política turística inteligente como tem os cubanos. Então, o turismo é bom do ponto de vista econômico, preocupante do ponto de vista cultural, as influências que essa gente está traindo, que são influências de consumismo. Então, esse é um momento que a revolução tem que pensar em seus próximos passos sem a generação de Sierra Maestra. O próprio Raul disse que o próximo ano derra o poder. En febrero del 18, ¿verdad? Sí, febrero. Se jubila e que todos que são históricos de Serra Maestra também devem ir à casa. Bueno, não sei como vai ser esse processo. De qualquer maneira, já há uma nova geração preparada para seguir adelante com a revolução. E, todavia, não há nenhum sinal de que política Trump vai adotar em relação a Cuba. Isso é muito curioso, porque Trump, o único resto que hizo em relação à América Latina hasta agora foi atacar a Macri e atacar a Penha, justamente os dois aliados. Então, é completamente louco. E por isso, Cuba está em paz. Ou seja, se suspende o embargo, seria uma maravilha para Cuba. Se se devolve a base de Guantánamo, onde agora estive em abril, na parte cubana, é evidente, mas não sabemos que vai ser Trump. Esta hora não se posicionou em relação a Cuba. Bueno, mejor que no haga nada, sí, digamos. Mejor que no haga nada. Pero lo que me decían alguna gente es que la relación comercial ha avanzado mucho. O sea que algunos tenían miedo de que hubiera una especie de atenuación del vínculo comercial. No se ha producido, todo lo contrario, ha habido un fortalecimiento y algunos temían de que cerrase la embajada norteamericana allá. No hay hasta ahora ninguna señal de eso. No, hasta ahora no. El problema de él parecería más bien ser con México y los mexicanos y el muro famoso, ¿no es cierto? Que eso está todavía ahí en los papeles porque no ha avanzado realmente. Ahora, evidentemente ha producido una conmoción en Estados Unidos como pocas veces se ha visto, ¿verdad? Sí. A mí me sorprendió esta carta pública de la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos, dirigida al Congreso, diciendo que el presidente Trump era un hombre que por sus rasgos de personalidad y su desequilibrio no estaba
adecuado para el cargo. Eso no hay precedentes en la historia de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y están viendo de avanzar en un juicio político, o sea que el hombre las tiene muy difíciles. Probablemente no tenga mucho tiempo para pensar en América Latina, lo cual Sí, mejor. a nosotros Para nosotros. tanto mejor. Ahora, ¿cómo ves un poco ya cerrando un poquito todo este diálogo, que podría extenderse por horas, esta ofensiva restauradora de Estados Unidos en América Latina? Había grandes esperanzas puestas en la normalización de un Brasil post-PT, sin Dilma, non de userto, hablando ¿no? en portugués, Sí. con un gran fracaso. Acá la Argentina, un gobierno que no logra controlar una situación económica, debilitado políticamente, aunque bueno, algunos dicen de que va a haber un cambio en los próximos meses, pero no se ve demasiado eso. O sea que los puntales de esta ofensiva restauradora que eran Argentina y Brasil están muy tambaleantes. Y en Ecuador, bueno, triunfó la continuidad del gobierno de Correa, ¿no es cierto?, con Lenín Moreno, no va a ser igual, pero da la impresión de que esa ofensiva ha perdido fuerza, ¿no es cierto?, y que tal vez esta ruta... La ofensiva progresista. No, la ofensiva, o mejor dicho, la contraofensiva norteamericana de acabar con todos estos procesos. No creo que ha perdido fuerza. Yo creo que ellos tienen esa obsesión de poner abajo todos los gobiernos progresistas de América Latina. A veces las manifestaciones no están muy evidentes en relación a América Latina, pero estoy seguro que la CIA y el Departamento de Estado tienen toda una estrategia para poner abajo todos los gobiernos progresistas. Sabe, por ejemplo, como se cambiou gente do Departamento de Estado que havia estado em golpes em outros países, agora para o Brasil, trabalhando aí na embaixada, no consulado em São Paulo. Enfim, são sinais de que eles estão muito atentos, muy atentos. No, yo creo que, a ver, tal vez no expresé bien mi pensamiento. La intención la tienen, sí, eso no cabe ninguna duda. El tema es si tienen la capacidad de lograrlo. Fíjate que están tratando de, bueno, acabar con el gobierno de Correa y no pudieron. Están tratando de acabar con Evo y bueno, ha habido un traspié, pero no han podido. Y con Maduro también. Con Maduro también. Y los puntales de ellos están flojos, están, que no están sólidos. Me parece que la intención esa es real. Y además hay un dato que es muy preocupante y que revela esta intención, ¿no? Esta embajadora, que fue la que de alguna manera monitoreó y auspició el golpe en Paraguay y que después fue a Brasil, Liliana Yalde, ahora es la número 2 del Comando Sur. Fíjate, el Comando Sur tiene un jefe militar que es el almirante Kurt Tiede, que tiene un nombre bien nazi, ¿no? Parece uno de aquellos almirantes de la flota de mar de Hitler, Kurt Tiede, pero la segunda en línea, que es la jefa civil del Comando Sur, es Liliana Yalde, que fue el artífice del golpe en Paraguay y en gran medida también en Brasil. O sea, la intención está. Creo que se están tropezando con resistencias populares que son importantes. Lo que hubo en Brasil, ¿verdad? Las últimas semanas, grandes manifestaciones, lo que se está viendo aquí. O sea que tal vez esa contraofensiva vaya a seguir, pero sus resultados no están tan claros, por lo menos hasta ahora. No están tan claros, yo diría, de los dos lados. Claro. Porque ellos se aprovechan mucho de nuestras vulnerabilidades, o sea, de los errores que hemos cometido en estos años de gobiernos progresistas. Hemos cometido algunos errores que han facilitado mucho ese avance de la derecha. Por ejemplo, no hemos hecho un trabajo efectivo de organización popular, de politización, de alfabetización política, como siempre subrayo. Y entonces, o sea, muchos gobiernos o fueron mucho en la línea del consumismo, como pasó con Lula y Dilma, y no de formación política de la gente, o fueron gobiernos mucho en la línea de consignas, mantenerse por consignas. Y no se mantiene un pueblo por consigna, hay que hacer un trabajo efectivo de organización popular. E isso, sabe, não se tratou muito profundamente como as conjuntura exigía. Entonces ahora la gente
quando a gente não tem um sentido político de por que devo suportar os sacrifícios, as dificuldades, a coisa se põe mala. E é isso que agora temos que fazer uma autocrítica e tratar de saber como vamos, de aqui para adelante, enfrentar esse trabalho político mais profundo. Sí, porque se confió demasiado en el boom de consumo como un instrumento de creación de lealtad política. O seja, muito mais se acomodou em las commodities, para hacer un juego de palabras. Se acomodó en las commodities y estas se cobraron su revancha. No eran de confiar. Una última palabra. ¿Cómo está la situación de la teología de la liberación hoy en América Latina? Bueno, yo diría que está bien. Está bien, en ¿no? ese momento, porque tenemos el apoyo del Papa Francisco. Isso, inédito, ¿verdad? Isso es para nosotros extremamente importante. Então, como o Papa expressa, seguramente é o único grande estadista, né, que tem autoridade mundial hoje. Não há outro que tenha credibilidade. E está muito identificado com a linha da teologia da liberação. Mas não houve tempo suficiente para cambiar as estruturas episcopais em los países. O que passa em Venezuela é consequência disso. Ou seja, o conjunto dos obispos todavia é um conjunto nombrado por Juan Pablo II e Benedito XVI. A hora que a Conferência de Brasil, por a primeira vez, toma a posição oficial contra Temer e tudo. Mas mesmo assim, com reação de alguns obispos e cardenais que não estão de acordo. De qualquer maneira, a Conferência, a maioria dos obispos, han hecho a nota de crítica ao governo Temer e dizendo que é um governo que já não tem futuro. Pero aí há uma frasezita também, e isso não significa que pensamos que Lula é a pessoa que pode salvar o Brasil. ¿Lo dijeron explícitamente? Dijeron isso explicitamente. Tremendo. Entonces, complicado. Bueno, Beto, muchísimas gracias por estar con nosotros. nosotros. Gracias a ustedes, a la gente que nos mira y nos escucha. Muchas gracias. Adiós.